Olá e bem-vindos ao Cantinho da História, em mais um episódio do Cantinho da História do Brasil. Hoje eu vou dialogar com Maurício Marchetti, que me pediu para definir se houve genocídio durante a Guerra do Paraguai. Confesso que eu pensei muito, passei meses pensando, revi o documentário do Silvio Bar, andei vendo alguns livros na Biblioteca do Exército com documentação da época, voltei no livro do Doratiotto, andei sapeando algumas coisas do Chiavenato. E eu gostaria de dialogar a partir do conceito de genocídio, porque as informações sobre a Guerra do Paraguai você encontra em qualquer enciclopédia ou vai nesses autores e ali são discutidos a minúcia, os detalhes sobre batalhas, sobre a parte econômica e inclusive os números do massacre. Porque foi um massacre, de certa forma foi um extermínio. Mas eu tenho muito receio de usar o termo genocídio. Aí entra a minha parte de historiadora que tem pavor do anacronismo. O conceito de genocídio foi criado por volta de 1944 e é um conceito decorrente das atrocidades cometidas nos campos de concentração e de extermínio não só da Alemanha, mas do Japão também e em alguns campos aliados que não ficaram atrás em termos de violência contra os prisioneiros. O que se pode depreender do momento em que se fala em direitos humanos e se começa a pensar direitos humanos de uma maneira sistemática é que o conceito de genocídio é um conceito em aberto, porque ele fala no crime de extinção de um grupo racial, étnico, cultural, religioso ou nacional, o que é extremamente vago. Mas aí entra uma coisa que me preocupa, porque juridicamente, quando se tipifica um crime, essa conceituação não pode retroagir. Isso significa que se eu criei o termo genocídio em 44, aquilo que foi cometido em 1920 já aconteceu. Juridicamente, eu não posso condenar alguém por algo que não era um crime tipificado na época em que foi cometido. Eu posso enquadrar essa pessoa em outros crimes que existiam nessa época, mas juridicamente eu não posso realizar esse anacronismo. Historicamente também não poderia. É como acusar de racismo alguém que está lá no Império Romano, em que o conceito de racismo não existia. É complicadíssimo quando se começa a ler a história a partir de alguns desses conceitos mais atuais e se relê comportamentos a partir de como nós entendemos hoje e não de como eram entendidos na época em que aconteceram. É por isso que eu tenho pavor de usar o termo genocídio, porque em um primeiro momento, ele se restringia à Segunda Guerra Mundial. Depois nós tivemos os genocídios contemporâneos, e esses foram pavorosos também, o que aconteceu em Ruanda, na Bósnia, o que aconteceu recentemente no Sudão. Nós temos uma série de barbaridades nos últimos 30 ou 40 anos que são perfeitamente tipificadas como genocídio. Mas aí começou a se forçar a barra do ponto de vista histórico. Eu creio que o começo disso foi quando os armênios começaram a reivindicar a inclusão na memória dos massacres praticados pelos turcos no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, que foram massacres, foram extermínios, mas que eu tenho pavor de usar a palavra genocídio, porque na minha concepção
Se você começa a retroceder nesse ponto, então genocídio também foi escravidão, genocídio também foi a ocupação das Américas pela população ibérica, com a consequente extinção de muitas etnias indígenas e a aculturação de outras, novamente genocídio, destruindo a cultura original. Se nós retrocedermos o suficiente, até a destruição de Cartago por Roma pode ser enquadrada nesse conceito de genocídio, porque é um conceito muito geral. É uma tipificação de crime que eu diria que é para inglês ver, porque quantas vezes vocês viram alguém condenado no Tribunal Penal Internacional? Para começar, quantas vezes vocês viram na história recente criminosos de guerra efetivamente capturados e julgados pelo Tribunal Penal Internacional? Bem pouco em relação à extensão dos crimes ocorridos nos últimos 40 ou 50 anos, considerando inclusive que os Estados Unidos jamais foram julgados ou condenados pelos massacres cometidos no Vietnã e nem nessas guerras no Oriente Médio. É um conceito com um sabor político demais para ser aplicado retroativamente em análises históricas. Independente disso, houve um massacre sistemático no Paraguai, sim. E aí nós temos divergências, nós temos historiadores argentinos com estatísticas diferentes de historiadores brasileiros, e entre os historiadores brasileiros não existe consenso. Existem alguns defendendo certas estatísticas e outros defendendo números mais próximos dos historiadores paraguaios. Cada um defende politicamente a sua avaliação do morticínio. E aí é que está, genocídio não é por quantidade, genocídio, se nós resolvermos tratar dessa maneira, se existe um grupo étnico com 5 pessoas e 4 são assassinadas, isso é um genocídio, porque está se destruindo a possibilidade desse grupo perpetuar o seu perfil. Houve um massacre, sim. A população paraguaia foi dizimada. Houve consequências. Muitos responsabilizam toda a história que se seguiu no Paraguai à guerra. Existem leituras políticas exacerbadas. E nesse ponto, eu quero chamar a atenção que o primeiro a usar esse termo de genocídio foi o Chiavenato. O Chiavenato é um jornalista, escritor, é um daqueles caras autodidatas que tem um toque de gênio na escrita, como o próprio Eduardo Galeano, mas ele não tem o domínio da elaboração crítica documental. Então, o Chiavenato pegou os números dos historiadores argentinos, dos historiadores paraguaios, cotejou e realizou uma leitura própria. E quando ele fala em genocídio, ele está fazendo uma afirmação política. Ele está se alinhando àquela série de escritores dos anos 60 e 70 que criticaram todo o processo de colonização e todo o processo de dominação na América Latina, começando pelas guerras coloniais e pelas disputas de independência até chegar ao combate às ditaduras dos anos 60 e 70. Eram intelectuais militantes, eram jornalistas, escritores, historiadores, eram pessoas do seu tempo. Então, o livro do Chiavenato é um livro datado, é um livro incrível. Necessita ser lido, mas hoje necessita ser lido com as ressalvas. Nesse sentido, o livro do Doratiotto está muito mais sólido do ponto de vista historiográfico do que o do Chiavenato. Mas é importante que se entenda que a leitura sobre a Guerra do Paraguai é muito importante para nós, aqui no Cantinho da História do Brasil, porque ela é o mito
de origem, é o mito fundador do Exército Brasileiro. O que nós aprendemos? Que antes da Guerra do Paraguai não existia o Exército Brasileiro enquanto corporação com uma identidade própria e com uma ação social e histórica própria. Ao voltar os soldados, depois de ver toda aquela matança, depois de passar toda aquela miséria, depois de lutar ombro a ombro com os escravos, chegaram e se tornaram republicanos. E um dos fatores da queda da monarquia foi exatamente esse republicanismo positivista e abolicionista do Exército Brasileiro. Duque de Caxias, que foi o grande comandante na maior parte do período em que durou a Guerra do Paraguai, é o patrono do Exército. É um mito de origem que é muito apreciado e muito querido por esses grupos militares. É muito difícil realizar uma crítica contundente à ação do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, porque ainda esbarra muito na cultura do herói. Ainda esbarra em uma leitura heróica da história, que não é a nossa leitura. Nós, dessa área, paramos com esse culto ao herói há décadas e décadas. Se formos pensar nas grandes rupturas epistemológicas do século XX, já na década de 30 se questionava a história oficial e esses heróis, esses mitos heróicos. Mas nós ainda temos um ranço nessa questão da Guerra do Paraguai. E é muito de o que se vê e como se vê, e como se é visto também. Ao ler os trabalhos produzidos no Paraguai, a visão do Exército Brasileiro é dantesca. Ao ler os trabalhos produzidos na Argentina, muita da responsabilidade que pertencia à Tríplice Aliança é jogada nas costas do Exército Brasileiro, porque era o maior e teoricamente o mais bem equipado e organizado. E eu tenho minhas dúvidas, porque muito se fala das condições precárias em que esse exército lutou. Nesse sentido, Maurício, eu tenho plena consciência de que a Guerra do Paraguai foi um daqueles momentos em que a civilização se viu em xeque. Nós tínhamos um imperador que era praticamente um rei filósofo, que era um sujeito extremamente bem organizado do ponto de vista intelectual, que forneceu às suas filhas uma educação de primeira categoria, que percebia o mundo com uma lucidez incrível e com um pouco daquela astúcia dos Bragança que vem a partir de Dom João VI. E mesmo assim ele embarcou em uma aventura que beirou a barbárie. Nós temos muito que estudar ainda sobre a Guerra do Paraguai, nós temos muito para refletir de como o verniz civilizado e civilizatório se rompe com a maior facilidade em nossa sociedade quando determinados interesses se veem contrariados. Basta observar o que está acontecendo contemporaneamente. Mas eu, pessoalmente, e essa é a minha percepção, não consigo usar a palavra genocídio. Não consigo, eu prefiro massacre, prefiro extermínio, mas eu não consigo usar essa palavra que eu considero anacrônica. O número de mortos nunca vai se saber. Dependendo da sua orientação política, você vai optar pelos números paraguaios, argentinos ou brasileiros. Dependendo da sua percepção como historiador, você vai desmontar os discursos de todos os lados. Mas ainda temos muito a aprender estudando sobre a Guerra do Paraguai. E eu espero que isso tenha sido suficiente. Eu confesso que levei muito tempo para conseguir colocar em palavras
a minha ojeriza por esse termo genocídio e com a volubilidade e o modo fútil como esse termo é usado hoje. Qualquer coisa pode ser genocídio. É preciso tomar cuidado com os conceitos, é preciso tomar cuidado com os discursos, porque se tudo é genocídio, então vai chegar um momento em que não vamos conseguir perceber a barbárie que está batendo a nossa porta. Esse foi mais um episódio do Cantinho da História do Brasil. Mandem suas perguntas, comentários, sugestões. Vocês sabem onde me encontrar. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História. Vocês podem curtir a página e a partir daí vão receber as atualizações e podem deixar lá tanto comentários quanto mensagens pessoais. Quem optar por deixar mensagem pessoal na minha página pessoal, eu vou responder, mas vou remeter vocês ao Cantinho, porque a minha página pessoal eu prefiro preservar um pouco devido a uma série de problemas que aconteceram nos últimos meses. Vocês podem também comentar no meu blog, que vai passar por aqui, e a gente vai conversando e tentando desvendar as questões que estão por trás do nosso momento presente e da nossa história do Brasil. Até breve!